Som. A paz do Senhor, igreja, amém? Aqueles que podem, vamos ficar de pé. Vamos dar início a esse culto em nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso. E para a honra e glória do teu santo nome, nós permanecemos firmes nas promessas daquele que nos chamou e daquele que é poderoso para cumprir a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Vamos orar e falar com Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, a tua fidelidade é eterna, Pai. Esse culto de Santa Ceia, Pai amado, onde nós nos lembramos, ó Deus, do teu sacrifício por cada um de nós na cruz do Calvário. Que o Senhor, ó Deus, se faça presente neste lugar. Que o teu Espírito Santo, ó Pai amado, tenha liberdade de agir nos corações essa noite, Deus. E que as canções que serão ministradas, que a palavra que será ministrada, Pai amado, que elas vão, Pai, e cumpram o motivo pelo qual elas estão sendo lançadas em cada coração, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte ao nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar com alegria. Aleluia, Jesus. As promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Promessas não irei falhar, fim das tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre veja assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade eu provarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Declare firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme,
Jesus. Oh! Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, aleluia, Deus. Firmes nas promessas, Jesus. Aleluia, louvado seja teu santo nome. Seja bendito, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Oh, te exaltamos, Jesus. Seja bendito, Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Declare isso. Seja bendito o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Você que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aplauda o nome dele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Louvado é o teu santo nome, Jesus. Aleluia. Queridos,
A cruz do Senhor Jesus, ela é poderosa. Como aquele cego que ele estava à beira do caminho. E a Bíblia relata que passando a grande multidão e ele percebendo que era Jesus, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele gritava mais forte: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quando ele se achega a Jesus, Jesus o questiona: o que quer que eu vos faça? Eu quero ver. E assim como Jesus tocando naquele cego, ele voltou a ver. Assim é, quando nós aceitamos o chamado da cruz, a cortina do pecado, as escamas do pecado caem dos nossos olhos, e nós podemos completar ao Rei dos Reis, face a face. Amém, queridos? Vamos adorar a Ele. Rude cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Declare bem alto: mas contemplo, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Essa cruz Padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-lhe perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para nós.
Declare isso, querido. Declare com alegria em seu coração. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia! Te exaltamos, Cordeiro! Aleluia! Aleluia, Jesus! Louvado é o nome do Senhor Jesus! Aleluia! Agradecido seja, Senhor. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então verei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã. porque Ele vive, temor não há, não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu
Louvado seja teu santo nome, Deus. Senhor vive e reina para todos sempre. Aleluia, Jesus, aleluia. 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 Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Exaltado seja teu santo nome, Jesus. Queridos, entrar na reflexão dos dízimos e das ofertas, lembrando que esse é um momento para os membros dessa igreja. E se você que está nos visitando essa noite e é de outra denominação, o seu dízimo deve ser devolvido na igreja cuja qual você é membro. Mas se Deus tocar no seu coração e com alegria você quiser ofertar na casa do Senhor, fique à vontade. Amém? Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Lucas 17. Lucas 17, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao chegar no povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao ver-los, ordenou-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, e a não ser esse estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A chegada do reino de Deus. Aleluia, Jesus. Queridos, esse texto retrata que a gratidão que salva, o clamor, a cura e o coração que retorna. A verdadeira fé, ela não vem apenas clamar por misericórdia, mas ela volta para glorificar em gratidão a Deus. Nós vivemos um tempo de uma geração onde muitos pregadores pregam sermões sobre as bênçãos, sobre as benesses que o nosso Deus, Ele pode te oferecer. E muitos corações estão treinados para clamar em tempos de crise, mas poucos corações retornam para render gratidão ao nosso Deus. E nesse texto nós vemos não apenas uma cura física, mas uma revelação espiritual de que a fé autêntica, ela se manifesta na nossa gratidão a Deus. E que a salvação é concedida àqueles cujo coração retornam a Jesus, assim como nós cantamos aqui. E é interessante que Lucas, ele deixa claro que Jesus, ele está numa jornada final a caminho de Jerusalém. Jesus, ao retornar a Jerusalém, ele será preso e posteriormente crucificado. E Lucas, ele destaca que o caminho entre Samaria e Galileia, 2 territórios distintos, étnica e religiosamente. Queridos, havia uma animosidade de mais de 700 anos entre os samaritanos e os judeus. Alguns teólogos, eles contrastam que se um samaritano lavasse as mãos em um tanque, um judeu, ele não lavaria nem os pés naquele lugar. De tão forte que era a rixa entre eles. E é interessante que a geografia do texto, ela não é apenas física, mas teológica. Que Jesus caminha nas fronteiras de lugares de exclusão, amados. Jesus vai
onde é necessário ele ir. Mesmo que um judeu, por muitas vezes ele caminhava quilômetros a mais, simplesmente para não passar entre esta vila, entre essa localidade que Jesus propositadamente passou. E é interessante que a lepra, ela isolava socialmente e religiosamente os doentes. Eles não podiam se aproximar de ninguém. E é interessante que o texto retrata que eles ficaram a uma certa distância, que eles entendiam a sua limitação. Mas também é interessante que eles não pedem cura diretamente. Eles primeiro adoram e eles pedem misericórdia de Jesus. E o sofrimento, queridos, ele nivela tanto judeus e samaritanos. Inimigos históricos que agora estão unidos pela dor. Assim também acontece na nossa vida. A dor nos ensina a clamar. E muitas vezes é nela que começamos a reconhecer a autoridade de Jesus. E é interessante que Jesus não cura no momento, mas manda eles obedecerem o que estava escrito na lei, né, que era se apresentar ao sacerdote. Aqui, amados, retrata que a fé, ela é prática, que nós devemos primeiro obedecer, para depois ser contemplado com aquilo que desejamos, como está escrito na palavra, que Deus, ele não se agrada de sacrifício e holocausto, mas ele se agrada de um coração contrito e quebrantado, obediente à sua palavra. Amém? E fé no reino de Deus está intimamente ligado, queridos, à obediência. O milagre frequentemente está no caminho da obediência. Pela fé, Abraão obedeceu, partindo sem saber nem para onde ia. Por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé. Deus faz um chamado e de prontidão e de imediato ele obedece. Ele não questiona, ele não pergunta para onde ele deveria ir, mas ele entende que o chamado de Deus, ele é inevitável e inadiável. E talvez você está esperando, amados, a bênção de Deus para começar a obedecer. Mas eu te pergunto, você está disposto a inverter os fatores? Você está disposto primeiro a obedecer aquilo que Deus propõe na sua palavra, para depois buscar as suas mãos? E, queridos, Jesus lamenta a ausência dos outros 9. Eles também foram curados. No caminho eles perceberam que eles estavam limpos. Mas Jesus questiona, somente um samaritano, somente esse estrangeiro retornou para dar gratidão a Deus. E ele diz que não foi apenas, o texto, não foi apenas uma cura física, mas ele diz, a tua fé te salvou. Soteria no grego é usada para descrever a salvação espiritual. Quantos hoje de nós, amados, queremos os dons de Deus, não só as mãos dele? Quantos de nós hoje buscamos cura, mas nos afastamos muitas vezes da comunhão, nos afastamos muitas vezes do corpo, queremos a bênção, mas muitas vezes não queremos o compromisso que essa bênção exige. E a verdadeira fé, ela reconhece quem é Jesus e não apenas o que ele pode fazer por mim e por você. Nesse episódio simples, mas profundo, queridos, Jesus revela verdades eternas. A dor nos aproxima, mas só a fé, ela nos transforma. A obediência prepara o caminho para um milagre que nós tanto esperamos. E a gratidão é o reflexo de um coração que foi salvo. A fé que salva vai além da cura física, mas ela reconhece quem é o Salvador. Então o mesmo Jesus que ordenou aqueles 10 leprosos que se apresentassem diante do sacerdote, ele é o mesmo Jesus que está aqui essa noite. Ele é o mesmo Jesus que vamos fazer memória dele ao compartilhar da ceia do corpo de Cristo. E ele está aqui. E ele te convida, querido,
a ser grato por tudo que Ele já fez por nós. Eu não sei hoje como está a sua preocupação. Eu não sei hoje como está o saldo da sua conta bancária. Eu não sei como anda a sua saúde. Mas eu sei de uma coisa: o Deus que cuida de todas essas coisas e nos pede para não nos preocupar com elas, está aqui neste lugar. Então pense nisso. Apresente o seu coração grato a Deus por tudo que Ele já tem nos proporcionado. Não apenas pelo que Ele pode nos oferecer. Que o nosso coração não esteja no futuro, mas no presente da presença de Deus, que é hoje. Você que veio preparado, querido, coloque em suas mãos aí o seu dízimo e a sua oferta. E em nome de Jesus, consagre ao Senhor e com alegria, após a oração, você pode trazer à frente, em nome de Jesus. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, Pai. Gratos, ó Deus, porque a Tua verdade revelada, ela tira as escamas dos nossos olhos. Ela abre, ó Pai amado, o nosso entendimento para reconhecer que o Senhor, Jesus, é Deus, Pai. E o Senhor é dono das nossas vidas. Nós não sabemos, ó Pai, o amanhã. Nós não podemos acrescentar, ó Pai amado, um côvado na nossa estatura. Nós não podemos controlar a folha que cai de uma árvore. Mas nós podemos, ó Deus, ser gratos a Ti. Nós podemos render a Ti louvores, independente da circunstância, porque o Senhor é Deus. O Senhor é digno de ser adorado, ó Pai amado. Não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. O Senhor é a verdade. A verdade, ó Deus, que tira a escuridão dos nossos olhos. E assim como o Senhor curou, ó Pai amado, aqueles 10 leprosos, que o Senhor possa tirar, ó Deus, toda a lepra do nosso coração. Tira toda a sujeira, ó Pai amado, toda a imundície, Deus, para que nós possamos olhar para Ti, ó Pai amado, e sermos felizes, ó Deus, por ter a oportunidade de servir ao Deus que é vivo e poderoso, em nome de Jesus. Amém. Você que veio preparado, querido, com a canção, pode trazer à frente. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluia. Queria chamar à frente aqui as crianças de 2 a 11 anos. Nós estamos orando por elas, amém? Israel vai ler um versículo?
Vamos? Espera. Vai abrir? Não. Não? Ah, você quer mostrar, né? Então fala aí. Jesus lhe prostou uma parábola, pois o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que o homem tinha plantado no campo. Amém. Louvado seja Deus, né? Aleluia. Amém. Estendam suas mãos para cá, irmãos. Vamos abençoar a vida desses pequenos. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, nós apresentamos a vida de cada pequenino deste, Pai. Que o Senhor possa, ó Pai amado, inculcar a Tua palavra na mente de cada um deles, Senhor. Guardar, ó Pai amado, a semente da palavra em seus corações, ó Deus. Para que eles possam crescer, ó Deus, e frutificar na Tua presença, no Teu reino. E que o Senhor preserve cada um, ó Deus, até o dia da sua vinda, ou até o dia do encontro deles com o Senhor, Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, o que está preparado lá para eles lá em cima, venham, ó Pai amado, entrar e modificar, ó Pai amado, a sua forma de pensar, de agir e te conhecer a cada dia mais. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis, crianças. Amém. Vai ter o IBAMA News? Sejam bem-vindos ao Momento IBAMA News e fiquem por dentro dos principais eventos da nossa igreja. Essas são nossas próximas programações. Fique atento para não Sejam bem-vindos ao Momento IBAMA News e fiquem por dentro dos principais eventos da nossa igreja. Essas são nossas próximas programações. Fique atento para não perder nada. Amanhã, às 19 horas, teremos mais um encontro do Ministério de Mulheres no Parque Sagarana. Esperamos vocês! O Ministério de Intercessão convida você para participar dos nossos encontros todas as terças-feiras às 15 horas, aqui mesmo na IBAMA. O acampamento regional dos embaixadores do Rei está chegando. O link e todas as informações para realizar as inscrições estará nos grupos. No domingo, dia 27 de abril, às 9 horas, na EBD, estaremos apresentando o musical infantil sobre a Páscoa. Ele vive. Vamos cantar sobre o amor da verdadeira Páscoa. Venha e traga seus familiares e amigos. Hoje é o último dia para regularizar sua inscrição para o acampamento da juventude. Procure nossos líderes ao fim do culto e não perca essa oportunidade. E se você ainda não faz parte dos grupos da igreja, procure nossos irmãos da introdução. Toda a sua casa, a sua família, ó Pai amado. Deus, sabemos que o Senhor colocou no coração do teu servo para ministrar a tua igreja essa noite, Pai. Que o Senhor possa abrir cada coração essa noite, abrir o nosso entendimento, para receber a boa semente que será ministrada desse altar. Que o Senhor abençoe a vida do teu servo, derramando uma porção da tua graça sobre ele, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém? É mesmo? A paz do Senhor, igreja. Amém? Você sabe que eu sou animado. Esse negócio assim, meio deprimido, não é comigo, não. Tem alguém nos visitando? Dá um telogo de mão assim, diga, pastor, estou passando por aqui, ó. Ali, ali, ali. Onde mais? Dá outro telogo outra vez, só para o pessoal ver. Pronto, você viu, não viu? Você está perto, cumprimente. Você está longe, uma calorosa salva de palmas. Obrigado, Deus abençoe, Cleber. Amém. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo à casa do Senhor, à família Monte das Oliveiras. Sinta-se em casa. Eu só quero, antes da mensagem, colocar um reparo ali num aviso que foi dado. O aviso da juventude diz que hoje é o último dia para a inscrição. É verdade. Mas também só restam 14 vagas. Quantas vagas? Só restam 14 vagas. Quantas vagas?
Depois disso não tem mais jeito. Porque o local não cabe, a estrutura, a programação está feita para a quantidade final. Então, se você ainda deseja, hoje, que dia? Vocês estão meio desanimados. É o sol, já é de noite. Que dia que é? Hoje. Pronto, hoje. Procure a liderança da juventude. Vá no grupo, vá no Instagram. Efetiva a sua inscrição. Não é dar até logo de mão não, viu? É efetivar a inscrição lá dentro dos princípios que está lá. Formaliza a sua inscrição, porque depois disso, só lamento. Não tem como. Oh, meu menino resolveu agora. Eu ia viajar, mas meu cachorro ficou com dor de barriga, eu não vou mais. Como é que faz? Não tem jeito mais. Porque senão bagunça toda a programação. Então, hoje tem cantina. Quando você passar ali pela cantina, estiver comendo uma coxinha, uma batatinha frita, tomando um suquinho, um espetinho de frango, faça sua inscrição. Vai ter do lado do caixa ali uma banquinha também, uma mesinha da juventude, alguém lá com a maquininha, com tudo que precisa, um telefone ligado aí na internet para você fazer essa inscrição, porque depois disso, aí já foi, não tem mais jeito. Eu gostaria de meditar com você em 2 Samuel, capítulo 9. Vamos trabalhar toda a passagem, toda a estrutura desse capítulo, dos versos de 1 a 11, que é a perícope do assunto, apesar que ela vai até no 13, mas nós vamos trabalhar até o 11. Se você tiver uma Bíblia, abra ou ligue, vai depender de como for sua Bíblia. E se você não tem uma Bíblia nem para abrir, nem para ligar, ela vai ser projetada na medida da leitura aqui agora na tela. Acompanhe a leitura e mesmo assentado como estamos, em reverência, leiamos a palavra do Senhor, que está em 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 11. Nos diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, a Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul. Veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei:
conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos meus filhos. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. A graça de um rei que busca o indigno, o esquecido, o transforma em filho, porque ele é fiel à sua aliança. É isso que está, em poucas palavras, colocado nessa passagem que eu gostaria que você caminhasse comigo nessa noite. Alguns fatos são relevantes e importantes para que nós possamos entender e não interpretar o texto erroneamente. Saul era da tribo de Benjamim. Davi, da tribo de Judá. Quando o reino de Salomão se dividiu, depois da sua morte, essas duas tribos se juntaram em Judá para formar o reino do sul. E as outras 10 tribos, o reino do norte. Jerusalém está exatamente na fronteira entre Judá e Benjamim. E entre as duas fronteiras de Judá e Benjamim, em Jerusalém, está o templo que foi construído no território benjamita. Por que não construiu o templo na divisa do lado de lá, no território de Judá? Por que o templo, se está na divisa Jerusalém, por que não construiu do lado de Judá e construiu do lado da tribo de Benjamim, conforme está em Josué, capítulo 18, verso 28. Judá era o centro da adoração. Mas Benjamim é a menor de todas as tribos. E Deus, no seu propósito maravilhoso, está conversando com a nação de Israel também na escolha desse feito. Mas a leitura que acabamos de fazer, o verso 1 nos diz assim: disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas. Davi deixa claro que a razão que ele quer fazer o bem para a tribo de Benjamim se limita não ao fato de Saul ter vindo dessa tribo, mas ele deixa claro, por amor, que eu e Jonatas vivemos um com o outro, por uma aliança que nós fizemos, por uma caminhada que nós decidimos. Jonatas da tribo de Benjamim, Davi da tribo de Judá. Alguns vão dizer, não, ele estava querendo só pacificar. Nós sabemos que mesmo no Reino do Sul começaram a acontecer algumas disputas territoriais e o Reino do Sul começa a implodir, mas não é isso. 1 Samuel, capítulo 18, verso 4. Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, deu a Davi, como também as suas vestes e até sua espada, seu arco e seu cinto. Jonatas ainda é príncipe. Seu pai, Saul, ainda está vivo, é o rei, é benjamita. Mas o ato de Jonas diante de Davi, que agora é o rei escolhido por Deus, é uma confissão do reconhecimento do governo de Deus através de Judá e a submissão ao reinado maior. Então não é um ato qualquer que Jonas está fazendo. Ele tirou suas roupas, sua capa real. Ele tirou suas armas, eu não quero briga com você. Ele se ajoelha diante de Davi, ele está dizendo, eu me submeto ao reinado prometido por Deus. Devemos nos lembrar também que Benjamim é o filho mais novo de Jacó com Raquel, que morreu inclusive no parto para dar à luz a esse filho. E o nome Benjamim significa exatamente o filho da mão direita. E nós sabemos que o sentido da bênção judaica é Deus estendendo a sua destra. O profeta Isaías deixa claro quando ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela mão direita, eu te digo não temas. Então há toda uma leitura embutida dentro desse gesto
para explicar algumas coisas que estão acontecendo aqui. Porém, a tribo de Benjamim agora, nesse momento, representa o colapso da nação de Israel. Se nós lermos o livro de Juízes, nós vamos ver que o clima ali não estava nada bom. O livro termina assim, no último versículo do capítulo 21 do livro de Juízes. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. O reino do sul está em frangalhos, a tribo de Benjamim, incendiada talvez pela liderança e insubmissão de Saul, está vivendo um momento muito difícil. O tempo passou, Saul foi destronado, morreu, Davi está reinando, Davi é o governante agora, é o rei de Judá. Eles começam a assimilar a linhagem que o Messias vai vir. E eu penso que, num momento como esse, diante de uma mesa, Davi faz essa pergunta: tem alguém da casa de Saul? Tem algum benjamita da casa de Saul que porventura esteja esquecido, esteja padecendo, para que eu o socorra, vírgula, por amor a Jonatas? E aí a gente vai em 1 Samuel, capítulo 20. Não vou ler a aliança toda, vou ler os versos 15, 16, depois vou pular para o 23. O que fez Davi rememorar a aliança que ele está se recobrando. 1 Samuel 20, 15, 16, primeiro. Jonas falando com Davi: nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, e nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos, Davi. Assim Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Mas olha o que ele disse no verso 23. Disse Jonatas: quanto àquilo de que eu e você falamos, a aliança que eles fizeram, eis que o Senhor é nossa testemunha para sempre. Talvez esse é um ponto que às vezes a gente esquece. Davi e Jonas fizeram uma aliança. Se eu morrer, não deixe que os meus descendentes padeçam necessidade. Jonas disse: se eu morrer, seus descendentes não vão padecer necessidade, eu vou cuidar de sua família. Fizeram uma aliança. Jonas morre, Saul morre, mas fica um filho de Jonas para trás, que não podia lutar, que não morreu em guerra, mas está esquecido. E é nesse momento que Davi diz: tem alguém da casa de Saul vivo ainda? Eu fiz uma aliança com Jonas, que ninguém da descendência dele ia mendigar. E aí esse servo, Ziba, que foi empregado de Saul, agora diz: eu me lembro de um garoto chamado Mefibosete. Ele não andava, ele tinha problema nas pernas, nos pés. E aí nós chegamos no nosso texto. E então mandou o rei Davi, o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebá. Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi, se prostrou com o rosto em terra, inclinou-se e disse a Davi: Mefibosete, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor a Jonatas. Davi está dizendo: eu tenho uma aliança com seu pai, menino. E a aliança que eu fiz com seu pai é de ser bom para você enquanto você viver. Teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Tudo que você herdaria como neto, tudo que você deveria herdar como neto, eu vou te dar. E tu sempre comerás pão à minha mesa. Para Ziba, que buscou o menino, ou o homem, não sabemos quantos anos estava Mefibosete, ele disse: olha, pelo que você fez, eu vou te dar terra, você vai plantar,
você vai colher. Lá nós sabemos que quando o rei concedia terras, era no regime de particípio, né? Era comodata, você planta, mas uma parte da colheita é minha, porque a terra é minha. Mas ele diz, com você eu vou fazer diferente, Ziba. Você planta, você colhe, você vende e você gasta com você e sua família. E o texto diz, Ziba tinha 15 filhos. Mais empregado. Eu falei, não, o que você plantar lá na chácara que eu estou te dando, o que nascer naquela chácara é seu. A terra é minha, mas você não precisa me dar nada. É seu. Mas Mefibosete não vai precisar plantar nada. Mefibosete não vai precisar ter terra nenhuma agora. Mefibosete vai comer na minha mesa. E quando ele disse isso, Mefibosete falou assim, peraí, o cara que foi me buscar, e que eu dei trabalho para vir, porque não é fácil, eu não sei se você sabe, mas não tinha uma cadeira como a da irmã para ele vir. Sabe Deus como ele veio? Num lombo de animal? Um carrinho de madeira? Ele não se locomovia, ele precisava de ajuda. Eu penso que essa pessoa é merecedora, ele fez um serviço grande. Agora, quem é teu servo? Quem sou eu? Para o Senhor olhar dessa forma, um cão morto, um cachorro que não serve para fazer nada. Mas Davi prossegue e diz a Mefibosete, você não vai plantar, você não vai colher nada, você não precisa de lote, porque agora você é meu filho. Você vai comer na minha mesa junto comigo. Eu me lembro de um hino do cantor cristão, o hino 349. A gente lembra bem do estribilho que diz, ó não temas, pois eu contigo sempre serei. Ó não temas, pois eu nunca te deixarei. O estribilho do hino não parece muito com a afirmação de Davi, mas veja a última estrofe do hino. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Agora olha o que Davi diz para Mefibosete em 2 Samuel 9:11. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerás a minha mesa como um dos meus filhos. Querida, essa história não é sobre Davi. E essa história não é sobre Mefibosete. O propósito que a história está colocada no livro de Samuel é contar na história de Mefibosete com Davi uma tipologia de Cristo comigo e com você. Essa é a história minha, essa é a história sua. A gente olha só para o gesto de Davi, a gente olha só para isso, mas o livro começa a nos mostrar o poder da graça. Mefibosete está dizendo, mas Ziba fez. Eu não fiz. Pelo contrário, meu avô te deu foi trabalho. Eu não fiz nada para merecer o favor do rei. Essa é a graça de Deus para mim e para você. Diante do Senhor, nós éramos como Mefibosete. Os nossos pés, a nossa caminhada, proveito algum tinha. Mas quando o rei estendeu a sua mão, quando ele nos convidou para sentar na mesa com ele, ele derramou sua graça de uma forma que nós ficamos até constrangidos. Pecadores condenados, homens de um passado nebuloso, mulheres de uma história triste, tem tudo isso demolido. E agora se assentam nos lugares dos príncipes, porque se tornaram filhos do rei. A razão que Deus pega a tribo de Benjamim e escolhe a tribo de Benjamim para usar o exemplo de Mefibosete, para construir o templo lá na tribo dos benjamitas, é o mesmo que ele chama o apóstolo Paulo, que é da tribo de Benjamim.
O apóstolo Paulo se sentia grande, poderoso, até que um dia caiu do cavalo. E de verdade, está em Atos capítulo 9. E caindo do cavalo, ficou cego. E cego, foi levado por alguém até uma casa em Jerusalém. É como Mefibosete, precisou ser levado. Aí Deus chama um dos seus e diz: Ananias, vá até a casa em Jerusalém. Meu servo Paulo, que ainda era Saulo, está orando. Quem está orando? Saulo. O matador de crente? É ele mesmo. Eu quero que você vá lá e coloque a mão na cabeça dele e ministre da minha graça sobre a vida dele, porque eu vou fazer ele enxergar de novo. Ananias disse: como assim? O senhor está querendo que a besta fera, o touro raivoso, que corre atrás dos crentes, que agora está cego e não pode ver os crentes, volte a enxergar? Ó Deus, eu preciso te contar mais um pouco sobre ele. Então Deus diz para Ananias: vai, esse é o meu vaso escolhido. Ananias é um exemplo talvez meu e seu, que é alcançado pela graça, e depois quer controlar a graça de Deus como se fosse nossa. Esse homem, benjamita, como ele mesmo declara com todas as letras em Romanos capítulo 1, verso 1, e em Filipenses capítulo 3, verso 5, benjamita, circuncidado ao 8º dia, se torna o menor dos apóstolos, a ponto dele dizer que ele é um apóstolo do aborto, que ele não nasceu na gestação apostólica, que ele é um abortivo, dispensado do farisaísmo, dispensado do sinédrio e aproveitado por Cristo. Se torna o maior evangelista do Novo Testamento. Deus está honrando a tribo de Benjamim. O menor está se tornando o maior no meio dos seus irmãos. A Bíblia é cheia de histórias de homens grandes que caíram do cavalo, mas que quando foram alcançados pela graça, na sua pequenez e na sua simplicidade, ajudaram a escrever uma história grande e bonita do Evangelho de Jesus. Mefibosete aponta para a bondade de Deus. Um rei que poderia contar com tantos outros, mas por causa de uma aliança que foi feita no Calvário pelo sangue do seu filho, ele deixa de lado qualquer coisa que possa embaçar, que possa colocar essa aliança sobre pretéritos e exigências, e ele simplesmente derrama sua graça. Mefibosete era um aleijado, um homem que não andava, não tinha proveito nenhum para Davi. Para que colocá-lo como filho? Colocou um anel da família na mão desse homem. Nós também éramos assim. É porque nós nunca enxergamos a graça de Deus quando nos achou muito piores do que Davi encontrou Mefibosete. A única razão que nós estamos sentados na mesa com ele não é por nossos méritos, é por causa da aliança de um Deus fiel, que não esquece um só dia da aliança que seu filho fez na cruz do Calvário. Quando ele disse que daria o seu filho para morrer na cruz, para que todos fossem salvos. Esse todos inclui a mim, que vai no culto domingo e peca na segunda. Inclui você que esteve no culto domingo e peca na quarta. Inclui o outro que indo no domingo pecou de segunda a sexta. Mas que se arrependendo dos seus pecados, por causa da aliança que ele fez no sangue do seu filho, ele continua derramando a sua graça. Seja Jonatas, seja Mefibosete, seja Paulo, todo aquele que depositar suas armas,
todo aquele que se curvar diante do rei, todo aquele que reconhecer sua pequenez e sua fraqueza e confessar ser servo diante dele, vai se sentar na mesa com ele. A história de Mefibosete, como eu disse, é a minha história, é a sua história. Na condição, indignos, incapazes e fora da mesa do rei. Na graça, ele mandou nos buscar. Você não veio para o evangelho porque deu na telha. A graça te alcançou numa canção, a graça te alcançou numa amizade, a graça te alcançou num convite, a graça te alcançou numa formatura, a graça te alcançou num casamento, a graça te alcançou num momento. Deus usou um mensageiro para te alcançar com a sua graça. A nossa bênção não é diferente da de Mefibosete. Nós também somos aceitos e nós também somos chamados para assentar com o rei na mesa dele. Porém, nós devemos olhar agora para o pacto, a aliança que existia entre Davi e Jonatas. Não são deuses, são homens. Eram amigos. Davi ainda não estava coroado rei quando eles nutriam essa amizade. Mas eles fizeram uma aliança. Eles fizeram um compromisso baseado no amor e na lealdade. Eles fizeram um compromisso perante Deus. E eles fizeram um compromisso de se lembrar sempre um do outro. Estivessem em qualquer condição. Na mesa farta ou na mesa vazia. Perguntar à sua memória como está o outro. Como é que será que está aquele agora? Mesmo Saul perseguindo Davi, mesmo Saul sendo pai de Jonatas, as rivalidades familiares não macularam o pacto e a aliança que existia entre esses dois amigos. E eu pergunto para você, há alguma semelhança com as nossas alianças? Maridos e mulheres, não é diante de Deus que eles fazem compromissos de lealdade e amor? Não é diante de Deus que eles prometem que a mesa estando farta ou a mesa estando vazia, eles vão se lembrar um do outro? Não é diante de Deus que nós fazemos um compromisso quando levantamos a mão e dizemos a Jesus, sou teu servo? Não é diante de Deus que nós damos público testemunho quando descemos as águas e nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou seja, não é na presença da Trindade que nós também prometemos lealdade e amor? Não é na presença de Deus que eu digo para o irmão que amanhã eu passo na sua casa, pode me esperar às 14 horas? Não é na presença de Deus que eu digo, quando eu passar na faculdade, eu vou agradecer a Deus por essa vitória? Não é na presença de Deus que eu digo, se o Senhor me der um filho, eu vou criar ele na casa do Senhor, Deus. Ah, Deus, eu sou tão sozinho, eu sou tão sozinha, se o Senhor me der um marido, se o Senhor me der uma esposa, o meu casamento vai ser para a glória de Deus. Não é na presença de Deus que nós também fazemos nossas alianças? A pergunta que fica é, quando é que nós honramos essas alianças? Quando é que nós nos lembramos do que prometemos? Ou achamos que a nossa deslealdade será compensada pelo tamanho da lealdade de Deus? Algumas pessoas cantam aquele hino, Tu és fiel, Senhor, e descansam nesse hino. Eu confesso que eu canto esse hino com relativa preocupação. Porque a Bíblia diz que embora eu seja infiel, Deus permanece fiel. E o que descansam muitos deveria preocupar. Ah, então, eu posso ser infiel, que Deus é fiel, sim. Fiel em cumprir tudo que está na sua palavra. E na sua palavra diz que se o justo
se desviar do seu caminho e cometer as iniquidades, Ezequiel capítulo 18, e cometer as iniquidades que o ímpio comete, no pecado em que morrer será julgado, e nenhuma lembrança se fará do que fez de bem antes de se desviar. Ele é fiel. Então não é um espaço para você pecar, é um aviso. Certo pregador foi admoestar um jovem, e aquele jovem disse: eu confio em Deus, porque só Ele pode me julgar. E o pregador perguntou: e isso não te preocupa? Saber que Ele vai te julgar? E é que Ele julga segundo a sua palavra, segundo a sua equidade, segundo a sua santidade, que não faz acepção de pessoas, que não se agrada do voto dos tolos e nem dos que quebram as suas promessas, e que pune o ímpio com a taça da sua ira, que é o derramar do seu juízo, e que não poupou aos anjos, e nem quem ouviu da boca dos profetas, quanto mais quem ouviu da boca do próprio Filho de Deus. Por isso quero perguntar mais uma vez: como andam as suas alianças? Como andam os seus compromissos? A palavra empenhada. Moisés, quando separa as tribos no livro de Números, para conquistar as terras que viriam, uma tribo diz que só vai construir casa no território dele quando as outras duas tribos restantes conquistarem a terra mais adiante. E Moisés deixa uma advertência para eles: olha o compromisso que vocês estão fazendo diante do Senhor. Se vocês não cumprirem a palavra que vocês estão empenhando agora, o vosso pecado vos alcançará. As pessoas têm brincado com a aliança. Uma apresentadora famosa esteve nos tabloides há 2 semanas, porque está no 6º casamento ou 7º. E quando alguém perguntou para ela como é casar 7 vezes, ela disse: eu fico com dó das meninas que vê eu casada com um boy tão novo e ela sem casar. 7 casamentos. E todos os maridos vivos ainda? 7 adultérios. Isso é muito sério, irmãos. Mas isso é o mundo. Isso são as pessoas perdidas. Mas e os crentes? Os que levantaram a mão? Os que se dobraram diante do rei, como Mefibosete? Os que um dia reconheceram que eram cães mortos? Os que um dia caíram do cavalo e viram que eram menores do que pensavam? Mas agora, bastou a mesa farta para se esquecerem das alianças. Davi não estava passando necessidade, mas Davi se lembrou da sua aliança. O dito hino que falei agora há pouco diz assim: ó como é grande e doce a promessa do Salvador, Jesus nosso Rei, ao que confia na sua graça. Preste muita atenção nisso. Ao que confia na sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. Ao que não é tomado pela soberba, ao que reconhece seu estado miserável, e que tudo foi obra e graça do Senhor Jesus que o alcançou, esse nunca será esquecido. Não é sobre Mefibosete, não é sobre Davi, e não é sobre Benjamim. É sobre eu, você e o rei, que um dia nos chamará para sentar na mesa com ele, se nós tivermos confiado na sua graça plenamente. Eu gostaria de orar com você. Queria te convidar a fechar seus olhos, respeitando a escolha, a fé de cada um.
Mas eu queria perguntar para você, algum compromisso que você esqueceu? Alguma palavra empenhada que você não está honrando? Se o seu casamento foi gravado, assiste ele de novo. Talvez você, por um lapso de memória, por uma amnésia do tempo, esqueceu de todo o compromisso que você fez com sua esposa, que você fez com seu marido. Seu batismo talvez não foi filmado e nem gravado, mas possivelmente você recebeu o seu certificado de batismo, e lá atrás está escrito sua aliança, que você fez com Deus e com a igreja. E talvez o lapso do tempo ou a amnésia temporal já fez você esquecer da aliança que você fez como crente. Procura seu certificado de batismo. Leia a aliança que está lá atrás e que você disse que era um pacto até a morte. Lembre-se da aliança que você fez pela palavra de Deus com teu pai, com tua mãe. Se essa aliança está esquecida, faça como Davi. Tenha coragem. Manda buscar. Resolva essa pendência. Porque ninguém está obrigado a fazer um voto. Mas fazendo o voto está obrigado a cumpri-lo. Porque Deus não se agrada de tolos. É o que está escrito na palavra dele. Por isso eu queria orar com você nessa noite. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus, se você ainda não pediu que a graça dele te alcançasse dessa forma, você pode fazer isso nessa noite. Você pode dizer: Jesus, eu quero sentar na mesa com o Senhor um dia. Eu quero ser transformado em filho de Deus, como Saul disse, como Davi disse a Mefibosete, que agora ele era um filho. A tua palavra diz que quando eu digo que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida, Deus me transforma em filho. Então nessa noite eu quero dizer que Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, o que derramou sangue para fazer uma aliança comigo, eu faço uma aliança com Jesus, o Filho de Deus, encarnado na Virgem Maria, o que foi pregado na cruz, o que morreu e ressuscitou e subiu ao céu e voltará para julgar vivos e mortos. É com Ele que eu faço uma aliança nessa noite. E é com Ele que eu declaro que é meu Senhor e é meu Salvador. E eu peço nessa noite: Deus, me aceita como teu filho nessa noite. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa todos os meus erros, o meu passado, o meu estado doentio, que eu, com meu orgulho e meu pecado, achei que eu tinha alguma coisa. Mas eu não vou esperar a queda do cavalo. Eu quero nessa noite me curvar diante e dizer: sou teu servo e o Senhor é meu Senhor e Rei. Perdoa meu pecado. Ó Deus, eu quero fazer nessa noite também como Davi, que fez aliança. E embora o oponente da aliança já estivesse morto, ele fez uma aliança que honraria o seu amigo mesmo depois da morte, enquanto um de seus familiares estivesse vivo. Eu sei que eu fiz alguns compromissos e o tempo talvez me fez esquecer. E eu quero pedir que nessa noite o Espírito Santo me lembre de algum compromisso meu que está esquecido, de alguma aliança que eu empenhei, e eu quero pagar essa aliança. E agora que o Espírito Santo me traz à memória, eu quero pedir perdão e quero dizer ao Senhor que, a exemplo de Davi, eu vou restaurar esse compromisso e eu vou cumprir essa aliança. Por isso, nessa noite eu peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor me lave no teu sangue e que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu me achego ao Senhor como Mefibosete, um cão morto pelos seus pecados. Mas eu quero me levantar e ouvir da boca do Senhor que o teu perdão está sobre mim e que eu agora sou filho de Deus. Por isso eu me rendo ao senhorio de Jesus nessa noite. Eu reconheço que Ele é o Rei, eu reconheço que Ele é o Salvador, eu reconheço que Ele é o Senhor, e eu reconheço e recebo a sua graça que me alcança nesse lugar nessa noite, no nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados.
Nós fizemos 2 orações. Se você orou nessa noite, fazendo uma aliança com Deus, ou se você orou nessa noite como Davi, pedindo trazer a memória e quer restaurar a aliança, faça um compromisso não comigo, mas com Deus nessa noite. Levante sua mão de onde você está, eu quero orar por você. Deus abençoe, 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 pode abaixar. Lá atrás, Deus abençoe, pode abaixar. Aqui à minha esquerda, Deus abençoe, pode abaixar. Deus abençoe, lá no meio atrás, Deus abençoe. É uma aliança com Deus. É uma restauração. É um compromisso. É uma dívida sendo paga no mundo espiritual nessa noite que você está quitando. Isso é muito sério. Ah, mas alguém levante sua mão, eu quero orar por você. Deus abençoe, pode abaixar. Lá atrás à minha esquerda. Coloca a sua mão sobre o teu coração, a mão direita, a que o Senhor te toma pela mão. Ó Deus, há um homem, há uma mulher, nessa noite, fazendo uma aliança com o Senhor, ou resgatando uma aliança que havia esquecido. A tua graça chegou na casa de Davi, a tua graça repousou sobre Mefibosete, e nós pedimos agora que a tua graça também chegue nesse lugar, e repouse sobre cada um dos teus filhos e das tuas filhas, que agora repousam a sua mão direita, com a qual o Senhor toma e abençoa. Que o Senhor tome sobre eles agora. Que o Senhor abençoe, que o Senhor escreva no livro da vida, que o Senhor conste no céu que nessa noite os teus servos e servas se reconciliaram e resgataram um compromisso perante o Senhor. Que a tua graça, que a tua misericórdia repouse sobre cada um deles. E que o Senhor os livre do intento das trevas e de toda vantagem de Satanás sobre a vida deles agora, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus derrame graça sobre sua vida. Nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor. Quem pode participar da ceia do Senhor? Todo crente, batizado, membro dessa igreja ou de outra igreja. Ah, o batismo da minha igreja é diferente, viu, pastor? Não tem problema. Você é crente, está batizado, está em comunhão com Deus. Seu coração não te acusa de nada agora? Não. Receba pão e suco de uva e logo depois nós estaremos comendo juntos e bebendo juntos do cálice e celebrando a ceia do Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como era, tu sempre será. Declare. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Vamos declarar isso. Aleluia, declare flores e frutos. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem pois te louvar. Ele é. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção
guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Você pode dizer isso para Ele em nome de Jesus, com as suas mãos levantadas para o alto, dizendo que somente Ele é. Diga: Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca, de tu nunca falta. Tu sempre será. Diga em nome de Jesus: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Glória a Deus. A Ele seja a glória e o louvor. Alguém ficou sem receber pão, suco de uva? Levante a mão bem alto. Todos receberam? Se todos receberam, nós vamos... Alguém ficou sem? Achou também aí? Aqui todo mundo? Então, se você virar seu copinho de cabeça para baixo, torcer o cálice, o seu pão fica na bandeja e você nem pega no pão, viu? Nós vamos orar com a diaconisa Silvana agora pelo pão e logo depois comeremos do pão. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória, Pai, seja dada somente a Ti nesta noite. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de participar da ceia do Senhor. Muito obrigada, Senhor, por este banquete espiritual,
por este memorial eterno, Pai. Ó Deus, muito obrigada por Jesus Cristo, Cordeiro Santo, imolado ali na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, por amor a cada um de nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque mesmo pecadores, imperfeitos, sem merecer, a Tua graça nos alcançou um dia e transformou o nosso viver. Muito obrigada, Senhor, porque nós não merecemos tamanho gesto de amor. Glória a Deus. Mas o Senhor, de maneira inexplicável, nos amou incondicionalmente. Muito obrigada, Senhor, porque o véu foi rasgado do alto a baixo, e por isso nós temos livre acesso a Ti. Ó Deus, que nesta noite nós possamos estar querendo renovar a nossa aliança de amor e compromisso com o Senhor. Aleluia. Que a nossa vida seja somente para o louvor da Tua glória. Ó Deus, muito obrigada. Muito obrigada porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Ó Deus, muito obrigada por esta igreja, por cada vida aqui presente, porque o Teu povo te cultua nesta noite, o Teu povo te adora, porque nós reconhecemos, ó Pai, que Tu és um Deus maravilhoso, tremendo, e que somente o Senhor é digno de receber todo o louvor e toda a adoração dos nossos corações nesta noite. Renova a nossa aliança contigo, Pai. Que a nossa vida seja somente para o Teu louvor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Vamos em memória de Jesus. E agora nós vamos orar pelo cálice com o diácono Antônio Carlos. Nosso Deus, nós temos o coração agradecidos ao Senhor. Nosso coração se quebra diante da Tua palavra, diante da Tua graça, diante da Tua misericórdia, Pai. Ó Deus, somos gratos ao Senhor pelo sacrifício feito na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Deus, somos filhos da Tua graça, Pai. Verdade. Aonde estaríamos nós se não fosse a Tua graça, Deus, agindo em nossas vidas, Pai. Amém. Obrigado pelo esse memorial. Ó Deus, pela forma como o Senhor nos resgatou, Pai. Aleluia. Obrigado pela palavra ministrada aqui hoje, Pai, que alcançou os nossos corações. Ó Deus, e nos dá, ó Deus, a cada dia a visão da Tua misericórdia, da Tua graça, nos alcançando, nós miseráveis que somos, Pai. Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo, Teu Filho. Em nome de Jesus, amém. Bebamos em memória de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino antes de ir para casa? Ou melhor, antes de passar na cantina? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. A igreja declara: como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. A igreja somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do, declare em nome de Jesus, uma família no grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão. Aleluia, recebi, declare, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado,
coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo. Levante as suas mãos em nome de Jesus em direção ao seu irmão. É a nossa comunhão, aquele que pode fazer isso. Somos corpo, se bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Levante as mãos assim, ó, em nome de Jesus, abençoa o seu irmão. Precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão. Declara em nome de Jesus, somos corpo, somos corpo. Diga. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão. Aleluia. Antes de impetrar a bênção, eu queria um embaixador só aqui em cima. Tem um embaixador pronto para servir, chegar aqui em cima em 30 segundos? Ou todos os embaixadores estão lá? Um embaixador só. Cadê? Um só. Não tem um embaixador aí? Rapaz. Opa, apareceu um. Possível. Em qualquer lugar que a gente gritar por um embaixador, tem que aparecer um. Um embaixador, sobe aqui para mim. E agora nós vamos chamar o irmão Cássio aqui também na frente. Cadê ele? O irmão Cássio é vice-presidente da igreja, mas também é o líder dos embaixadores, fez aniversário domingo passado. E a gente quer dar uma lembrancinha para o irmão Cássio. Está na cantina trabalhando? Está vindo? Ah, está dando a volta. Está chegando aí. O Cássio é 24 horas trabalhando, né? Ele saiu do exército, mas o exército saiu dele, não. Está vindo de quê? De patinete? Já não chegou ainda. Opa, sobe aqui, irmão Cássio. Nós estamos procurando você. Nós queremos, em nome da igreja, em nome dos embaixadores, agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu aniversário e deixar uma lembrança. E essa lembrança carrega um muito obrigado e um parabéns assim de toda a igreja, uma boa salva de palmas, não é? Vamos orar pela vida do irmão Cássio? Ó Deus, aqui está teu servo, que escolheu servir no meio de tantas coisas e agora serve na casa e no exército do Senhor aqui, Pai. Obrigado por mais um ano de vida, alonga os dias dele sobre a terra e que ele possa viver todo o propósito que o Senhor tem debaixo dos céus para ele. Guarda ele entrando, saindo, deitando e levantando. Guarda sua família e sua descendência. E assim nós rogamos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável
do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja sobre ele, sua família, seja sobre a igreja de Jesus que se reúne nesse lugar e através dessa transmissão, e com toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Vamos em paz, semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Tem cantina? Faça a inscrição para o encampamento da juventude.